Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Então, falamos sobre um monte de coisa, falamos sobre energia, falamos sobre fluxo de energia, sobre, meu, conceitos da eletrônica em relação à energia financeira, diferença de potencial, globo de plasma, fluxo de energia infinita e tudo mais, e por quê? Para você entender que as coisas elas derivam de uma única fonte. Esse é o grande lance, esse é o tipo de conhecimento que vai te servir para sempre. E não só uma técnica que muda conforme o tempo, não apenas uma tática que mudou o sistema, pronto, a tática deixa de ter validade, entende? Então, o grande lance que eu quero mostrar para você, eu quero comunicar aqui para você é uma técnica, um ensinamento, melhor dizendo, que te acompanhe para o resto da vida, tá? E novamente, resto é um termo meio chulo, talvez, ou seja, para toda a vida. Legal? Então, falamos sobre energia e conceitos um pouco abstratos, conceitos um pouco, talvez, chatinhos para você. E, assim, vamos falar sobre fluxo de energia e riqueza, tá? Espero sinceramente que você goste disso tanto quanto eu gosto de falar sobre isso, porque aí você vai gostar pra caceta disso, legal? Então, olha só, fluxo de energia. Vamos lá. Por que que é importante falar sobre isso? Porque você entendendo o fluxo da energia, você entende que ela age através de você. E aí você consegue moldar o seu ambiente ao invés de ser só um subproduto do seu ambiente, tá? Então, de certo modo, tem você, tem o seu serviço a outras pessoas, tá? Como é que você escolhe o seu potencial cliente? Como é que você escolhe o seu mercado? Como é que você escolhe o seu nicho de atuação? Como é que você toma a decisão de atender um potencial cliente ao invés de outro? Ao invés de outro integrante aí desse grupo de outras pessoas. Como você faz essa escolha, tá? Uma maneira de você calcular isso é através de uma simples razão. As pessoas possíveis a servir, tá? A sua habilidade de gerar riqueza. E aí, em função do delta riqueza, como assim? Tá? Delta riqueza, o diferencial de riqueza. A riqueza final menos a riqueza inicial daquela pessoa. A transformação que você é capaz de dar para aquela pessoa. Significa, por exemplo, quantidade de riqueza em dinheiro? Não necessariamente, porque as pessoas muitas vezes não buscam apenas riquezas financeiras. Então a ideia é qual que é o diferencial de riqueza que você consegue produzir na vida da pessoa naquele momento de interação entre vocês. Naquele momento em que você dedica tempo e energia para passar com a pessoa. Esse delta riqueza, essa diferença de riqueza no momento inicial em relação ao momento final é que vai ser determinante para a sua escolha da pessoa. Isso é o que vai dar mais resultado. Muitas vezes você consegue fazer a pessoa ganhar muita grana, mas não é isso que ela está procurando. Ou proporcionalmente isso não significa muito. Talvez signifique mais a riqueza que você gere para a pessoa. Talvez uma pessoa que tenha menos, em comparação a como ela vai ficar depois que você servi-la, essa diferença pode ser tão proporcionalmente maior que ela tem mais chances de ser cliente sua do que outra pessoa que proporcionalmente a diferença não seja tão expressiva assim, mesmo que em termos absolutos financeiros seja. Portanto, é uma questão de você saber, tanto em aspecto quantitativo, quantidades, quanto em aspecto qualitativo, qualidades, a riqueza que você gera para as pessoas. Tem gente que é por isso que se especializa, por exemplo, em pequenos empresários, pequenas empresas ou médios empresários, médias empresas, grandes empresários, assim sucessivamente, tá? Por quê? Porque o delta riqueza, a quantidade de riqueza que a pessoa consegue proporcionar é específico para aquele nicho de atuação. De repente, o seu perfil é de lidar com pessoas que já estão mais além do processo, ou o contrário, de repente a sua pedagogia é excelente e aí você tenha mais facilidade em lidar com pessoas que estão iniciando no processo. Por isso, entenda os seus próprios botões, entenda você mesmo, você mesma, veja lá o módulo 3, autossugestão, para você entender como é que funciona
isso na prática? Como é que funciona o seu plantio mental, o seu céu mental? E aí você, calculando essa diferença de riqueza inicial em relação à riqueza final, você pode tomar a sua decisão melhor. Levando em consideração que a riqueza que você gera, isso é muito importante. Isso é muito importante. A riqueza que você gera não é só em um único nível, digamos assim, ou seja, de você para o cliente. Tem a ver também com a repercussão da transformação nesse cliente para outras pessoas, e assim sucessivamente para outras, e para outras, e para outras. Um efeito cascata. Se você consegue influenciar muita gente, mesmo que indiretamente, a riqueza gerada é proporcionalmente maior. Então, de repente, você tem uma pessoa que você consegue de maneira absoluta aumentar a riqueza dela, mas você tem outra pessoa que você consegue de maneira absoluta e também indireta aumentar a riqueza dela e de outras pessoas. É por isso que se entende que quando você emprega alguém, por exemplo, você não está melhorando só a vida da pessoa, você está melhorando a vida da família da pessoa, a qualidade de vida da pessoa e daqueles que cercam a pessoa. Então, isso é algo que tem em vários níveis. É assim que você mede a riqueza, em vários níveis. E, portanto, verifique como é a amplitude social dessa pessoa. Como é que essa pessoa interage? Qual que é a posição social dela? Será que ela tem uma certa influência? E isso, perceba, não é pensar em termos maquiavélicos, mas pensar em termos objetivos. Muita gente confunde as duas coisas, o maquiavelianismo ou com a objetividade. É simplesmente você ser uma pessoa prática. A objetividade é importante, tanto quanto a subjetividade. Portanto, perceba qual que é a repercussão daquilo que você for fazer. De repente, uma palestra sua que seja no nível máximo seu possa ser melhor do que um atendimento 1 para 1. É por isso que é importante você analisar não apenas em uma única camada, mas em várias camadas, vários níveis de profundidade, o seu serviço. E aí você tem a sua habilidade de gerar riqueza. De repente, a sua habilidade de gerar riqueza no 1 para 1 pode ser maior ou menor. De repente, para muitas pessoas, ou no 1 para muitos, pode ser maior a sua habilidade. Então, depende, tá? E você misturar ciência e arte em relação a isso. Você conseguir colocar toques e temperos humorísticos para quebrar um pouco o gelo e fazer umas piadinhas, talvez seja a sua pegada. Talvez você manter a parada mais séria e uma coisa mais, digamos assim, filosófica, abstrata, seja a sua pegada. Entenda qual que é a sua pegada e quais pessoas você pode influenciar, porque tem espaço no mercado para todo mundo. Basta você saber onde buscar e como gerar a demanda certa para o seu negócio, tá? O valor do serviço, portanto, será proporcional à riqueza gerada ao cliente servido, isso em múltiplas camadas, não apenas de maneira direta. Quanto maior a riqueza gerada ao cliente, maior o valor do seu serviço. Portanto, como é que você entende o fluxo de energia neste contexto? Entendendo que, se você gera mais riqueza para os clientes em várias camadas, a energia vai fluir através de você para mais pessoas e não apenas para o cliente. Sabe aquela coisa de você dar frutos que têm sementes que dão frutos? Ou seja, ser frutífero em várias gerações, em várias escalas e não apenas no curto prazo. Para isso, esse é um grande lance de você pensar a médio e longo prazo, é você saber que a vida é uma maratona, e não apenas uma maratona numa única encarnação, uma maratona que envolve muitas outras vidas além da sua, seja dos seus descendentes diretos, seja dos seus ancestrais. Então, o seu papel no mundo, ele é muito mais extenso do que pode parecer ser. E isso tem a ver com o fluxo de energia infinita. Isso tem a ver com o fluxo de energia inteligente e a disposição que a inteligência propicia para essa energia se condensar em determinadas formas ou não. Em outras palavras, você, conforme exercita a sua inteligência, você melhora não só a sua vida, mas a vida dos seus descendentes, a vida dos seus ancestrais, de certo modo, tem uma conexão com você. E aí você percebe que, na prática, a linearidade de tempo talvez não seja a única maneira de interpretar o tempo que existe. Por isso, para resumir o contexto do vídeo aqui
na parte de vendas e riqueza, busque gerar mais riqueza para as pessoas. Que a vida das pessoas seja melhor com a sua presença do que com a sua ausência. Seguindo esse simples conselho, você vai, cedo ou tarde, acumular grandes riquezas para você. Beleza? No vídeo de hoje é só. Até o próximo vídeo!